Seja muito bem-vindo a mais um tema do nosso módulo 4, onde nós estamos falando ali das magias com os orixás, e chegou a vez dele, né, de um dos meus pais de cabeça, o orixá Ogum, orixá da guerra, orixá do ferro, orixá das estradas, o orixá da abertura dos caminhos. Bom, vocês já têm um material, né, que foi feito ali no dia de Ogum, dia 23 de abril, que eu resolvi complementar agora no curso. A gente falou muito sobre as ervas de Ogum, sobre os principais banhos, né? E agora a gente vai falar sobre as oferendas, né? Sobre o simbolismo das oferendas. Ogum é a abertura de caminhos. Exu não desce em terra para trabalhar como guardião se Ogum não permitir. Então, dando-se isso na nossa cabeça, a gente entende que o consulente que vem procurar os nossos serviços, né? Ou alguém da família, ou para você mesmo, quando tá com aquele caminho travado, com a vida estagnada. Mas aí tem um detalhe. Cá, eu posso fazer trabalhos de abertura de caminho com todos os orixás. Pode, pode. Posso fazer com Exu, com Pombagira. Sim, pode fazer também com ciganos. Mas quando a gente fala de Ogum, quando você vai arriar um trabalho de abertura de caminhos com Ogum, você está falando de uma energia que serve para impulsionar, tá? Qual que seria a diferença de fazer trabalho para abertura de caminhos com Exu e com Ogum? Ogum é uma divindade, é um orixá. É aquela coisa que nasce no peito, aquela vontade de vencer, aquela vontade de se movimentar. Exu vai trazer isso na abertura de caminho. Exu vai refletir em você as tuas ações. Ele pode deixar os caminhos abertos, ele pode chegar, fazer um dinheiro inesperado chegar na mão da pessoa, mas se a pessoa não tiver o impulso da movimentação, nada vai acontecer. Vocês estão me entendendo? Porque Exu é um reflexo daquilo, das nossas ações, daquilo que a gente vibra. E Ogum, ele vem trabalhar justamente, né, na coroa da pessoa sobre a movimentação. O que é essa movimentação? Se o seu consulente, ele quer uma abertura de caminho, e ele fala que a vida dele está estagnada, mas você percebe, sente, intui nesse consulente que ele é uma pessoa que é difícil aceitar transformações, ele é difícil aceitar mudanças, ele é difícil aceitar novas ideias, ele é difícil se movimentar, ele é difícil pensar que é assim, as ideias que ele tem são só essas mesmas, só tem esse caminho, ele não consegue se lançar em novos caminhos. Ogum, a energia de Ogum vai atuar muito melhor nesse consulente, né? Porque é um orixá do fogo também. Nós temos Yansan, Xangô, no Candomblé, Obá, mas Ogum é orixá do fogo, das estradas. Então, esse consulente está precisando desse fogo interno de movimentação. Eu vou dar um exemplo claro para vocês que foi vivido. Uma consulente me procurou para fazer um ritual para ela arrumar emprego, tá? Porém, era uma pessoa, era uma moça, mas ela tinha muita dificuldade de mudar os paradigmas dela. O que são paradigmas? São um conjunto de crenças que a pessoa tem sobre algum assunto. Então, por exemplo, ela sempre trabalhou em banco. E como ela sempre trabalhou em banco, ela achava que ela ia ter que morrer trabalhando em banco. No jogo dos oráculos, deu para ela testar novos caminhos, que ela tinha aptidão, que ela tinha qualidades. E ela foi muito relutante. Ela falou para mim: jamais, eu não estou passando fome para trabalhar com vendas, eu não vou trabalhar com vendas, eu não posso vender nada, eu não me sinto bem e não tem nada a ver comigo. Pois bem, o ritual foi feito, ela conseguiu entrevistas de emprego. Ela conseguiu, para ser exata, 5 entrevistas de emprego. E durante os 21 dias que a gente trabalhou, ela me procurou para esse ritual porque ela já fazia 2 anos que estava desempregada, vivendo ali de uma mesada que os pais davam. E aí ela falava: eu acho que tem alguma coisa de errado comigo, porque ninguém me olha, ninguém olha o meu currículo. E dentro do ritual,
Para ser exato, ela conseguiu 5 entrevistas de emprego. Ela poderia conseguir até 7, poderia conseguir até 9. Sabe qual o detalhe que eu quero passar para vocês? É que em todas essas entrevistas de emprego, ela não passou em nenhuma. Em nenhuma ela conseguiu ser contratada. Então, o ritual, ele fez a abertura de caminho. Pai Ogum trabalhou na energia dela para ela se movimentar, para ela mandar currículo, para ela não olhar primeiro no computador e falar, acho que essa empresa não vai querer me chamar. Mas para ela se movimentar, sim, tenho total certeza que o ritual trabalhou. Ela mesma falava que estava se sentindo estranha, esquisita, né? Porque era uma pessoa muito cética à espiritualidade, né? E por que ela não foi contratada, Cá? Por causa da mudança de paradigma, né? O fogo interno veio, a vontade de se movimentar veio, mas ela não se permitiu se testar. Ela bloqueou a contratação dela no período em que ela falou, tal negócio é muito bom, me chamou para entrevista, avaliou meu currículo, mas é vendas, né? Ela tinha um negócio com vendas. Então, vendas, eu não quero trabalhar. Não estou passando fome para trabalhar em vendas. Outro negócio me chamou, tal e tudo, mas tem a ver com isso, isso e aquilo. Ela começou a colocar condições para que esse emprego surgisse. E uma pessoa que quer trabalhar, uma pessoa que quer uma abertura de caminho, não quer estagnação na vida, ela vai se testar, ela vai se modificar, ela vai mudar paradigmas, ela vai ali perder a vergonha, falar com uma pessoa sobre uma oportunidade. A vida ela é cíclica, ela acontece dentro das oportunidades. Como eu sempre falo para vocês, se vocês vão comprar pão todo dia, na mesma padaria, no mesmo caminho, quais as possibilidades de você mudar o seu caminho um dia desses, falar assim, eu vou por essa rua, agora eu vou pela rua de baixo. E dentro dessa rua de baixo, você encontrar um vizinho, um colega de escola que você não vê há muito tempo, e vocês começarem a conversar e essa pessoa te chamar para uma sociedade, essa pessoa te chamar para negócios, essa pessoa te chamar para uma oportunidade que você esteja precisando. Então as pessoas se esquecem disso. No caso dessa moça, Ogum deu a movimentação. Ogum provou para ela que ela não estava sendo esquecida, que ela não tinha magia, que ela não tinha macumba. O que ela tinha eram os próprios paradigmas. Então, a mudança de paradigmas que Ogum coloca dentro de um filho, de uma filha, é justamente para esse filho executar a movimentação. Então, você vai ter que sondar isso dentro da tua intuição para fazer um trabalho oferecido ao Orixá Ogum. Fazer um trabalho de abertura de caminhos com Yansan, que é a movimentação, ajuda, claro, sim, a pessoa pode colher resultados. Mas para uma pessoa que tem que quebrar crenças, ter um fogo interno de movimentação, tem pessoas que é parado por natureza, né? Tem pessoas que são muito teimosos, né? A gente lida com todo tipo de perfis. Então, Ogum vem atuando justamente disso. Tá? Justamente nessa atuação. Você, como mago ou maga, você vai ter que ter essa percepção para saber o que vai trabalhar, certo? Agora vamos lá. Quais os elementos cá que a gente trabalha em Ogum? Bom, todo mundo sabe sobre a espada de São Jorge, que é um filtro natural. Toda oferenda de Ogum vai ter que ter espada de São Jorge? Ao nosso critério, sim. Ao nosso fundamento, sim. Porque a espada de São Jorge ela é uma planta que, por si só, é um filtro purificador de energias densas, né? Então, o famoso e clássico banho de espada de São Jorge para o teu consulente, que você vai estar tratando, é imprescindível. Tá? 7 banhos, sempre na linha dos 7 ou até na linha dos 9. Por quê? Eu acredito no sincretismo, eu tenho São Jorge como padroeiro, tá? Dentro da linha de Ogum, né? Muitas pessoas questionam isso, mas assim, dentro do meu fundamento, eu aclamo São Jorge também. E na linha de São Jorge, a gente trabalha com o número 9, tá? Na linha de Ogum, a gente também pode trabalhar com o número 9.
tá? São energias próximas, são energias que se misturam, são energias representativas. Para mim, é o homem que classifica os nomes, classificam os grupos, classificam as religiões. E aqui é um curso de espiritualidade, a gente não tem que falar de religiões, mesmo os nossos fundamentos sendo pautados na Umbanda, certo? Então você pode recomendar para esse consulente o clássico banho de Ogum 9 vezes ou 7 vezes, como você intuir. E aí, numa mesa de Ogum, sempre a gente vai ter as espadas de São Jorge, o feijão fradinho, o feijão preto, o inhame, tá? A gente pode trabalhar com chaves, tá? Com a representação da abertura de caminhos. Então, são 7 chaves, ou 9 chaves, ou 11 chaves, sempre ali no número ímpar, né? Na magia, o número ímpar, a gente trabalha o número ímpar, né? Só nos trabalhos amorosos, né? Como dos ciganos, que a gente trabalha muita coisa a par, número 2, mas na magia a gente trabalha muito o número ímpar, tá? Sempre. 7 é o número magístico, o 1 é o as, é o começo de tudo, o 5, tá? A estabilidade, então assim por diante. Voltando, nós vamos trabalhar com feijão fradinho, com azeite de dendê. Por que o azeite de dendê, cá? Dendê é o fogo natural da vida, né? Representa o egé, né? Representa uma ativação. Você vai comer alguma coisa com dendê, né? Nossa boca, né? Passa mal, aquela sempre você consegue comer uma coisinha e daqui a pouco meio que vem um gosto enjoativo, porque é extremamente forte. Então, é um líquido que representa o egé, né? Um líquido que representa a transmutação, né? Quando a gente ferve o dendê, ele passa daquele estado frio para um estado extremamente quente, extremamente com o aroma, né? O aroma do dendê incendeia a casa toda, e o gosto fica muito potente. Então a gente fala de transformação, tá? Então, dentro das oferendas de Ogum, como de Exu, vai o dendê, tá? A gente tá falando de abertura de caminho, então a gente fala sobre a abertura das estradas, né? O que representa, né? A espada de Ogum, né? O ferro, os caminhos. Muitas oferendas são feitas na linha do trem. Por quê? Por causa da rotatividade, da movimentação, né? Os trilhos da vida. O trem é representativo os trilhos da vida, né? Então, como é que tá a sua vida? Tá andando livremente, como os trilhos de um trem? Muitas pessoas oferendam, né, a oferenda de Ogum, despacha na linha do trem, né? Então, tudo que você vai fazer, como a gente sempre fala, até redundante, vai ser muito com a sua intuição. Mas esses são elementos importantes para você saber fazer um ritual de Ogum, certo? Os imãs, tá? Para atração dessa movimentação de caminho, tá? Geralmente tem pessoas, né, no candomblé faz muito assim, bolinhos de farinha de mandioca. Farinha de mandioca, lembra, descarrego. Você vai estar trabalhando o descarrego, vai trabalhando ali o efum da terra, né? A parte da terra, a parte material, o elemento terra, né? Dos 4 elementos, o elemento terra, que fala sobre estabilidade. Uma pessoa que está pedindo abertura de caminho, ela quer pisar no chão firme. Então, farinha de mandioca com um pouquinho de inhame amassado, tá? E aí fazer os bolinhos, né, de inhame, colocar ali em cima, dentro de uma farofa de farinha de mandioca com dendê, colocar esses 9 bolinhos de inhame ali, pedindo abertura de caminhos, pedindo força, pedindo que essa pessoa tenha essa força de vontade para ir buscar as situações que ela quer viver na vida, né? Porque tem pessoas que, até passando por situações difíceis, elas esquecem quem são elas, né? Elas esquecem o que elas veio fazer aqui. Elas esquecem desse fogo da vida, que a vida não pode parar. Que, claro, às vezes a gente vai passar por situações onde a gente vai ter ali uma depressão, o nosso emocional vai para baixo, mas como eu sempre falo, a gente tem que saber o momento de limpar as lágrimas e continuar. E Ogum é perfeito, é magnífico para trabalhar isso, porque ou vai ou racha, ou vai, tá? Por experiência própria. Ogum é um pai misericordioso, é uma energia que, se você cultuar,
você vai sempre ali ver assim coisas que são impossíveis de acontecer acontecendo. O caminho se abre aos seus olhos, sabe? Magisticamente, que eu não sei nem colocar para vocês como isso acontece, o caminho abre-se aos seus olhos. Vou contar uma experiência para vocês. Eu precisava muito alugar uma casa, né? Logo que eu me casei com o Ricardo, a gente precisava muito alugar uma casa maior para a gente se movimentar, para ter mais espaço. E assim, sabe quando você tá, o bairro que a gente mora é muito saturado para assim casas grandes, casas que comportem uma família, sabe? E assim, eu não tinha muita opção. E realmente eu precisava, né? A gente precisava sair do lugar que a gente estava. E assim, eu tava muito desesperançosa, tá? Nessa época eu nem fazia trabalhos, né? Eu tava começando na Umbanda, eu tava muito desesperançosa, muito mesmo. E aí o que que acontece, né? Eu tomei um banho normal, saí de casa para ver uma casa, né? E eu peguei a chave da casa atual que eu tava na mão e foi instintivo. Eu veio o meu pensamento em Ogum e eu falei: meu pai, se você é meu padrinho, se você anda nos meus caminhos, me mostra, sabe? Me mostra agora. Prova para mim, né? Não é prova para a palavra, mas me dá uma luz que eu vou conseguir alugar uma casa que comporte a gente, que seja ideal para nossa família. E assim eu fui ver a casa, eu e o Ricardo, a gente foi andando, vendo, conversando. Eu nem falei nada para ele. Quando a gente foi ver a primeira casa, era totalmente insalubre, era totalmente uma casa que não tinha nada a ver com a gente, que era pior até da casa que a gente estava morando. E aí eu fiquei triste e tal. E aí o dono da casa falou assim: olha, eu tenho outra, mas ela não é no valor que vocês estão procurando. Vocês querem ver? E veio aquela vozinha no meu ouvido: vai ver. Mesmo sabendo que talvez ele ia cobrar muito a mais e a gente não ia conseguir arcar com um valor a mais. Mas fomos ver. Chegamos lá, era a casa que a gente precisava no momento, tá? Uma casa independente, uma casa com quartos. E aí, quando ele falou o valor, eu já fiquei nervosa, porque eu falei assim: esse valor não vai ser compatível com a gente. E aí o dono fez uma proposta, que a gente entrasse com o valor X que a gente tinha em mãos, depois de não sei quantos dias, 31 dias, a gente honrava aquele outro valor que ele falou, né? O restante que ficou. E assim aceitamos. Então, eu saí de casa pedindo uma prova para Pai Ogum, que assim, que ele teria abertura dos meus caminhos naquele momento, naquilo que eu precisava, e voltei com a resposta, e uma resposta muito boa, tá? Então, dentro disso que vocês vão trabalhar na energia das pessoas com o Ogum, são histórias assim que vocês devem lembrar, tá? Então os consulentes vão contar bastante história para vocês, mas lembre-se, talvez aquela pessoa para abertura de caminho, ela não vai precisar de uma energia de Exu, talvez uma energia de Oxóssi, que é um caçador, talvez essa pessoa esteja precisando do movimento de Ogum, né, que se coloca na frente, que vai para a guerra, né, que finca a espada no chão e não descansa enquanto não chega no seu objetivo, enquanto não vê a sua abertura de caminho real, tá? Então, às vezes vai ter que dar essa dose de injeção de ânimo e de movimentação, não só nos consulentes, mas às vezes em nós mesmos, né, em períodos da vida, certo? Bom, na mesa de Ogum, como eu falei, esses elementos, não pode faltar também a cerveja, né, que a gente coloca com muito respeito, a cerveja branca. Tá? Tem algumas tradições que coloca um vinho tinto, mas eu trabalho sempre com a cerveja e também um charuto do bom, né? Em agradecimento a essa energia por estar trabalhando as nossas, né? As nossas lutas na vida, os nossos obstáculos com coisa pequena, que nem esse negócio da mudança de casa é uma coisa pequena, um trabalho que a gente tem que arrumar, mas às vezes sozinho realmente a gente não consegue, tá? Cores a serem usadas, o vermelho, né, vermelho da guerra, então tudo feito embaixo de um morim vermelho, que o morim, ele
retira, é um pano santo, é um manto sagrado, é como se a gente estivesse embrulhando uma oferenda para um orixá. Então você pode pôr esse morim, se você não tiver um morim, pode ser uma toalha, né, uma toalha branca, uma toalha de outra cor, mas se for vermelha, né, a cor ali dá representatividade, né, não é porque Ogum gosta do vermelho, né, não é porque Ogum gosta do azul escuro, mas essas cores têm representatividade, né, o vermelho, a gente fala das paixões, tudo que a gente faz com paixão e buscar uma casa própria com paixão, buscar as coisas na nossa vida com paixão, a gente vai chegar a algum lugar, sem dúvida nenhuma, porque é uma energia que move, né, de uma forma até desenfreada, né? Às vezes a gente tem que parar um pouco com a cor vermelha, né, porque nos impulsiona demais. E o azul escuro, né, que não é aquele azul claro de mãe Iemanjá, é o azul escuro em algumas traduções. Algumas tradições trabalham Oxum com azul escuro, né? Eu geralmente gosto de mesclar os dois, me sinto bem mesclando velas vermelhas com velas azuis, né? O azul fala mais, é uma cor fechada, então fala mais sobre as limpezas emocionais que precisam ser feitas e a materialidade, né? Quando se cura alguma coisa dentro da gente, a gente procura essa materialidade. O azul é um tom fechado, né? O azul escuro. Então traz essa responsabilidade sobre a nossa própria vida, né? De aqui, já passei por isso, mas eu não sou isso que eu passei, né? Eu curo minhas emoções e eu vou atrás do meu caminho. Eu vou atrás das minhas conquistas, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Aqui eu vou deixar para vocês uma oferenda, né? Um tipo de magia que a gente faz, né? Muito simples, com os feijões para pedido, né? De dinheiro, para a energia do dinheiro circular, né? Nessa abertura de caminho eu vou deixar uma mesa que a gente fez, né? Onde você vai posicionar ali, você vai ver os elementos, né? Isso vai estar no PDF também, então você pode colocar, né, a imagem de Ogum. Se não tiver, você pode fazer o ritual na mesa com inhame, com dendê, ou as 9 bolinhas de farinha de inhame para pedir essa abertura do caminho. Vai escrever o pedido, o nome dessa pessoa, vai oferendar Ogum, abrir uma boa cerveja, um charuto do bom, entendeu? Sobre um morim, e vai entregar essa oferenda para Ogum, já agradecendo pelas aberturas de caminho e pela mudança de consciência dentro dessa pessoa, tá? A mudança da movimentação. Onde eu despacho a oferenda, né? Itens que você pode, como é que se diz? Comer, né? Por exemplo, numa mesa de fruta, a gente trabalha a banana da terra, a gente trabalha algumas frutas que remetem à prosperidade, tá? Se você usar frutas, você pode estar deixando essas frutas para tua família comer na benção de Ogum, abençoado por Ogum, tá? Se você usar outras coisas, outros elementos que dê para despachar, o ideal é uma estrada movimentada, o ideal é aquela estrada, aquela rodovia que passa muito carro, tá? Que tem muita movimentação de carro para lá e para cá. Se você puder deixar na linha do trem, né, com todo cuidado, excelente também, tá? E se não puder fazer nada disso, né, com muito respeito, depois que as velas queimar, você retire a matéria e despreze longe do teu lixo usual de casa, tá? A oferenda foi entregue, o Ogum já recebeu e pode ter certeza que vai estar abrindo, sim, os caminhos da pessoa com que você está trabalhando ou para você mesmo, tá? Para vocês, magistas, eu indico a espada de São Jorge ao final dos atendimentos, ou pelo menos uma vez por mês. Você pode mesclar a espada de São Jorge em 7 pedaços, junto com um pouquinho de sal grosso, junto com um pouquinho de sal fino, tá? Outras plantas, o alecrim, eu deixei aí o cravo da Índia, vocês podem estar tomando também esses banhos, mas sempre pensando em limpeza, em proteção e abertura de caminhos, tá? Essencial vocês terem uma espada de São Jorge, tá? Dentro da onde vocês fazem as suas magias, tá? Próximo à tua mesa de trabalho, na frente da tua casa, e aí vem a magia, né, da proteção, que é os pregos enferrujados, né? Representando o ferro,
né? Ali, quando você põe numa espada de São Jorge um prego enferrujado, né, para quebrar a demanda que vem da rua, de quem entra na tua casa, você está representando as ferramentas de Ogum, né? Óbvio, ninguém, quem consegue tudo bem, mas não vai colocar uma espada. Então, o prego enferrujado, ele tem essa função, tá? É como se fosse um assentamento de Ogum. Dentro, né, debaixo da terra, né, do seu vaso, você pode colocar uma pirita, né, que é uma pedra também, que é muito utilizada na energia de Pai Ogum, tá? A pirita, ela traz essa energia do movimento, né? Ela parece um cristal, mas ela é bruta, né? Ela é forjada, então lembra muito a ferramentaria de Ogum, tá? Então você já vai estar lá com quase um mini assentamento para Ogum, tá? Onde você pode fazer as suas orações, você pode fazer as suas firmezas. O que é firmeza? Acender suas velas na terça-feira ou no dia de Ogum, ou fazer os seus rituais. Lembrando que coisas que vocês vão fazer para consulente, eu não aconselho fazer nas tuas firmezas, no teu altar pessoal, porque são misturas de energias de pessoas que às vezes chegam, né, na vida da gente extremamente carregadas, extremamente confusas. Então eu indico que vocês tenham um cantinho diferente. Por exemplo, vai fazer essa firmeza de espada de São Jorge, você pode fazer, né, esse mini assentamento na tua casa pessoal para você, deixar na porta de entrada, fazer uma no teu local de trabalho e fazer uma onde você faz as suas magias, né, onde ali você pode colocar o nome do consulente, onde for, você pode colocar dentro da planta, onde o consulente que tem que ser descarregado, depois de 7 dias você retira, tá? Mas não misture com o que é da tua casa, o que é da tua família, tá? Por causa das energias que tem que ser trabalhadas. Bom, a parte de Ogum é essa aqui. Pai Ogum abençoe as magias que vão ser feitas, que estejam sempre no caminho de vocês. E vejo vocês, na verdade, no próximo tema do nosso módulo, tá? Patacuri Ogoyê, meu pai. Fique com as imagens e como a gente trabalha esse ritual e os feedbacks que são sempre muito emocionantes. Um beijo.